Então, hoje a gente vai ter 4 momentos, né? Primeiro nós vamos fazer uma leitura do Evangelho referente ao tema. Depois nós vamos, para dar continuidade ao estudo, nós vamos falar sobre um caso de formação de família, e aí vem a reflexão com a Carla sobre a palestra sobre a formação da família. Eu pedi a Rita para vir aqui para fazer a leitura. A gente está gravando. Bom dia. Eu vou ler sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Melhor, né, Kay? Senta aqui com a gente. Ok? A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Pode? Bom, aqui a gente vê muito mesmo o nosso dia a dia, né? Quantas famílias que deixou muito claro que tem umas pessoas que não têm tanta proximidade, às vezes até se excluem, né? Se colocam de lado, e está justamente aí a nossa maior prova, o nosso maior testemunho, né? De que a família, a formação da família não é aqui, né? Ela já é programada lá no espiritual, mesmo para resgatar as nossas dificuldades, resgatar os nossos conflitos, até mesmo o pagamento por algum erro cometido no passado, né? Então, eu acho que o núcleo familiar é muito importante a gente ter esse olhar de entender que ali estão as nossas diferenças e os nossos maiores desafios. E é uma realidade muito importante, propícia, que é onde a gente está ali para resgatar os nossos valores e aperfeiçoar o nosso amor, né, ao próximo, como é o que a gente propõe aqui de crescimento espiritual. Então, eu acho que a família é uma dádiva realmente da espiritualidade maior e é o núcleo onde a gente tem que trabalhar. É ali mesmo que a gente tem que buscar o nosso aperfeiçoamento. É uma grande ferramenta e eu acho que a gente tem que ter um olhar mais apurado para essa questão. Aí, para a gente ilustrar, eu trouxe um caso do livro Os Missionários da Luz. Vocês já leram esse livro? É o caso do Segismundo, da Adelino e da Raquel. É um livro que foi escrito pelo espírito André Luiz e é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, né, ele conta muitas histórias, então a gente pegou só uma parte, vai ser um resumo para ilustrar o tema de hoje. Estou passando aqui. Começando. Então, o André Luiz, ele foi um médico na Terra, e quando ele desencarna, depois que ele passa por todo um processo, ele passa a fazer vários estágios no mundo espiritual. E a partir das experiências que ele teve, das histórias, várias histórias que ele conheceu, ele conta nos livros que ele vai escrevendo ao longo da série, que a gente chama de série André Luiz, né? E em um momento que ele estava estagiando com um mentor espiritual chamado Alexandre, ele conta um caso de reencarnação. Ele conta
que um dia eles estavam conversando e chega um grupo de espíritos para pedir ajuda ao Alexandre, que era o mentor de André Luiz. Eles estavam com muita dificuldade com um caso de um espírito que já estava redimido, já estava trabalhando para o bem no mundo espiritual e que ele precisava reencarnar. E a família que ele ia reencarnar estava tendo dificuldade de aceitar esse espírito por questões do passado, de outras encarnações. André Luiz, ele não dá muitos detalhes do que aconteceu na vida passada dessas três pessoas, que é o Adelino, ficou meio claro aqui, né? Ficou o Adelino, a esposa e o Segismundo, que, em resumo, o que ele fala é que Segismundo, que é o espírito que vai reencarnar, ele assassina o Adelino, por questões, não fala exatamente o que, mas fala que foi em uma competição armada. Adelino, ele fica muito revoltado por ter sido assassinado por Segismundo, e ele também, atrapalha a vida de Raquel, não especifica exatamente como aconteceu, mas destrói a vida de Raquel, que ela acaba indo para a prostituição. Depois que todos desencarnam, todos têm, tanto Raquel quanto Adelino, eles tinham uma raiva muito grande de Segismundo. Só que Segismundo, ele se arrepende no plano espiritual, começa a trabalhar pelo bem, conversa com esses espíritos no mundo espiritual e eles conseguem se acertar. E no planejamento, eles concordam, Adelino e Raquel, de receber Segismundo como filho para eles santificar as relações deles, que anteriormente, né, foram totalmente rompidas pelo ódio, né? Então, primeiro reencarna Adelino e Raquel, que formam um casal, eles têm um primeiro filho, e Segismundo ele viria depois. Só que no momento, vamos ver, né, de encarnar, Adelino estava recusando a reencarnação de Segismundo. Mas como é que é isso, né? Porque a gente esquece o que aconteceu no passado. E aí Alexandre ele vai até lá, Alexandre e André Luiz, para entender o que estava acontecendo. Então, Segismundo estava bem desanimado, né? Porque toda vez que Adelino ia dormir e Segismundo tentava se aproximar dele, Adelino é como se ele recordasse no subconsciente dele, não de forma plenamente consciente, né? Esse assassinato que aconteceu contra ele, que quando ele vê Segismundo, ele corre de medo, pensando que aquele espírito vai matar ele, que ele é um homicida. E isso estava atrapalhando a reencarnação do Segismundo, porque ele tinha tanto medo e o pensamento estava tão negativo com relação ao Segismundo, que ele produzia algumas toxinas que matavam os espermatozoides ou mudava a conformação do DNA, né, que impedia que Raquel engravidasse. Então, Alexandre, que era o mentor, interviu primeiro, e Adelino estava cada vez mais distante da esposa por essa questão, né, que mudou muito os sentimentos dele, que apesar de ele ter perdoado no plano espiritual, quando volta para a carne, a gente esquece muita coisa, né, do que a gente passou pela lei do esquecimento na hora de reencarnar, e aquele sentimento que ainda não tinha sido completamente perdoado volta toda à tona. Então, precisava ser trabalhado. Alexandre, ele consegue harmonizar o ambiente através do filho mais velho, né, que era criança ainda, e faz o filho, intuindo o filho, a conversar com o pai através da doçura de uma criança, né, da inocência. Adelino, ele vai amolecendo por causa dele. O filho fala assim, vamos fazer uma oração, papai, que a mamãe ensinou, e isso ajuda a elevar o pensamento de Adelino, que foi importante
para quando Adelino dormisse, ele conseguisse ver Alexandre. Então, quando Adelino dorme, ele desdobra, né? O espírito sai do corpo, e quando ele vê Segismundo, ele já vai correr de volta para o corpo, aí Alexandre aparece. Alexandre aparece, ele vê aquele espírito luminoso, né? Fala assim, nossa, esse é um mensageiro de Deus. E aí ele corre para Alexandre pedindo para salvar ele do Segismundo. Que achou assim, aquele monstro vai me matar. Aí Alexandre ele puxa uma orelha do Adelino e fala assim, não, você não pode pensar nele dessa forma, ele é um irmão seu, né? Somos todos filhos de Deus. Pensa nele como uma pessoa necessitada, um mendigo que precisa de ajuda. Segismundo, ele surge chorando, né? Beijando as mãos de Adelino, pedindo perdão para ele. E Adelino se comove muito. E aí ele pensa muito no que Alexandre falou e verdadeiramente perdoa Segismundo nesse momento. E aí, conseguindo perdão, depois ele volta para o corpo, ele acorda muito mais harmonizado depois. Aí sim é possível de fazer a reencarnação de Segismundo nesse momento. E aí é uma descrição muito linda, eu acho que da reencarnação mesmo do Segismundo, porque depois passa um tempo, né, que aí tem toda uma preparação, André Luiz ele explica com detalhes como é que foi esse processo, deixa claro que não é igual para todo mundo, mas que tem toda uma engenharia do plano espiritual para reencarnar, mas que nós não vamos explorar isso agora, que não é o objetivo. E aí eles vão contar que depois que houve a fecundação, quando eles estavam dormindo, tanto o espírito da Raquel quanto da Adelina, eles se desdobram, tem todo uma comitiva de vários espíritos amigos do Segismundo, das amizades que eles fez para despedir dele, né, que ia reencarnar, fazem uma oração harmonizando todo aquele ambiente para que seja feita a ligação do espírito do Segismundo no novo corpo. Nesse momento, Segismundo já está com o corpo de bebê, de criança, e a avó de Raquel é que vai fazer a entrega do filho, né, do novo filho de Raquel. Então, eu vou ler aqui só porque eu achei muito bonita a descrição de como é que é essa recepção. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, então estava tudo iluminado, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito do céu que lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando a levantar-se, que ela estava de joelho, era tão bonita assim que ela estava de joelho, tão emocionada que ela estava. E vi que Adelino, que era o pai, se aproximou da esposa, então os dois juntos eles estavam para receber, né, o novo filho. Adelino se aceitou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração. Então ela pega o bebê, aperta bem no coração dela, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Aí você imagina, né? Ela cheia de luz, abraçando aquela criança. E aí Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Então a gente, por exemplo, vê na Gênese, né, que existe aquela ligação do óvulo que foi fecundado, do espírito a esse óvulo que vai se ligando a todas as células à medida que o embrião vai se formando. Mas aqui tem uma outra informação que ele não se liga apenas ao futuro corpo, né? Mas liga-se também à mãe. Então, o espírito, antes de reencarnar, ele já convive com a família que ele vai reencarnar antes dessa ligação. E quando se liga,
liga também diretamente à mãe, que forma um laço, assim, fortíssimo para a vida toda. E aí, minha análise, né? Eu fiquei me perguntando, será que é por isso que, às vezes, as mães têm uma percepção tão forte dos filhos, às vezes nem vendo o filho, né, que ele está, quando acontece alguma coisa de ruim, às vezes tem aquele aperto no coração, aquele sentimento de que aconteceu alguma coisa, que a gente não tem uma explicação para isso. Tem até uma pessoa que eu conheci, que ela tem Alzheimer, já não estava dando fé de nada, já não conhecia ninguém, nem os próprios filhos. E aí aconteceu de um dos filhos dela desencarnar por conta de um câncer. E como ela já estava com Alzheimer mais avançado, a filha decidiu não contar para a mãe que o filho desencarnou. Falei assim, não, vai contar, ela vai passar por um litro, vai descompensar, não vou fazer isso com ela. Só que, mesmo não contando, ela começou a perguntar sobre ele todos os dias. Ela tinha uma doença e ninguém contou para ela, mas de alguma forma parecia que ela sabia, ela sentiu. E aí eu fiquei me perguntando, será que essa ligação é que faz esse sentimento? Então, para você ver como é que esses laços que se formam, e foi uma pessoa que ele prejudicou no passado. E agora, olha como, com tanto amor que ela recebeu esse espírito. Exatamente. Aí agora é isso, o fim da história. É. Pode vir, Carla. A Carla vai dar continuidade. Gisele, quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Hã? Pode falar, pode falar. É, né? E com isso, né, ela também recupera muita coisa que ela tinha, vamos dizer assim, pendente, né? Muita aresta que ela tinha também, né? Ela acaba que ela consegue melhorar, né, espiritualmente também, né? Ela evolui com isso também, né? Ela e ele, né? O marido também. Todo mundo, né? Mas se eles tivessem ficado amarrados né, na raiva, eles não evoluíam, né? Pelo menos deveria ser, né? Mas a gente tem que saber mesmo. É a recuperação. O que você foi uma pressão para trás, na hora que você fala assim, eu quero melhorar, imediatamente, independente de qualquer coisa que quer. Deus dá sempre a oportunidade de a gente melhorar, né? Ele não castiga, né? Ele é bom, né? A ideia, quando a gente fala, né, de planejamento familiar, é mais ou menos o que a Samantha comentou aqui, né, que a gente já tem tudo planejado, tudo totalmente alinhavado e escrito, né, minutos e segundos, né, no plano espiritual. Só que, por sorte, a gente não lembra, né, porque acho que é sorte, né, a gente não lembrar realmente, né, porque se a gente soubesse, né, com quem a gente está, com quem, ou o que a gente fez também, né, eu acho que seria muito ruim. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né, por que Deus me colocou nessa família, né? Quantas vezes a gente já fez essa pergunta? Acho que aqui todo mundo deve ter feito, né? Às vezes, quando a gente diz, o que eu estou fazendo nessa família, né? Ou então eu me sinto, às vezes, tão diferente dessa família, né? Mas por quê, né? Ou então a família é tão diferente de mim. E eu já comentei aqui que minha filha, uma vez, de 5 anos, né? Ela um dia falou, olhando para mim, disse assim, eu não posso ter escolhido você como mãe. Por que eu escolhi essa família, né? E eu, né, sentei com ela e falei, filha, tudo tem um porquê. Ela, não, impossível. Eu escolhi a mãe errada, a família errada, né? E ela revoltada com alguma coisa que a gente fez, que, né, proibiu ela de alguma coisa, e a revolta dela na hora de falar isso, né? E aí a gente brincava com ela, dizia assim, não, você escolheu a mãe certa, né? A família certa, a gente também escolheu, a gente te acolheu. Ela, uma coisa está errada, ela brincava sempre, né? E até hoje, ela já é adulta hoje, né?
E aí eu digo para ela, e aí, a família é errada? Não, mãe, eu escolhi a melhor mãe do mundo, a melhor família do mundo. Então, né, aquilo foi mudando com o tempo, né? Mas a gente sabe que era um espírito bem complicado, né? E aí a gente vê que na doutrina espírita eles levam a gente para uma reflexão bem profunda. E a primeira coisa que a gente sabe na doutrina espírita é que nada é por acaso, né? Nós, por exemplo, não estamos aqui hoje por acaso, né? A gente não se junta, não se reúne, né, por acaso. Tudo tem um porquê. A família não é um acaso também, né? Então a gente tem que pensar isso. Eu estou numa família, é a família certa, o lugar certo, a hora certa, o momento certo, com todos que estão em volta de mim é certo. Só que a gente tem que começar a entender, né? E a gente de vez em quando não quer entender também, né? Então a gente sabe que não é por acaso que a gente está junto. Muitas vezes os nossos familiares, eles reúnem espíritos, né, que já possuem uma história em comum. Geralmente acontece isso, né? E que recebem uma nova oportunidade. É o que o senhor Roberto falou. Deus coloca a gente numa oportunidade nova e diz, ó, toma, chance de novo aqui, né? Empurra a gente para ali e diz, bora, né? E a gente vai ter que aprender, se reconciliar e crescer, né? E de vez em quando é difícil, né? De vez em quando, quase sempre, né? E a gente também vai ver o seguinte, quando a gente fala em reencarnação, e aí é o que a Samantha estava comentando, né? Ela serve para a gente retomar os nossos relacionamentos conturbados e apararmos as arestas. Foi o que aconteceu no caso do Sigismundo, né? Eram totalmente conturbados, totalmente problemáticos, e eles conseguem, com a reencarnação, resgatar aquilo. Nós não somos páginas em branco. Infelizmente, a gente traz um passado bem carregado, bem pesado, né? E uma história muito grande, com erros, com acertos, com amores, com desafetos, com vitórias, com derrotas. A gente traz essa bagagem dentro da gente. Querendo ou não, de vez em quando a gente põe isso para fora. A gente lembra inconscientemente e às vezes a gente traz essas dívidas ou acertos de alguma forma, né? Mas também na família a gente encontra espíritos que vêm justamente para unir, né? São espíritos afins, que geralmente vêm ajudar os familiares que têm mais dificuldade, mais problema. Ainda bem, né? Se tivesse só problema, né? Só espírito, né? Para dar cabeçada um no outro, ia ser uma dificuldade, né? Mas a gente também encontra, a gente lê, né, na doutrina, que tem muitos espíritos afins que vêm, vamos dizer assim, costurar essa família, né? Às vezes até uma pessoa que vem, a gente chama, entre aspas, né, de fora. Às vezes um genro, um marido, alguém que entra nessa família e modifica aquela harmonia que a gente tinha, né, aquela construção de família. E aí a gente vê que o lar é a verdadeira escola de almas, porque é dentro da casa, dentro do nosso lar, que a gente começa a criar, né, vínculos, né, virtudes, porque a gente vai aprendendo, né? A primeira coisa que acho que em família que a gente aprende é dividir, né? Quando a gente é irmão, a primeira coisa que a gente tem que aprender é dividir, né? Dividir um brinquedo, dividir a mãe, dividir o pai, porque a gente quer tudo só pra gente, né? Depois respeitar, né? É o mínimo que a gente pede, que a gente lê no Evangelho, né? É respeitar pai e mãe, né? Respeitar os irmãos, a gente começa a aprender aquilo ali. É difícil, muitas vezes a gente sente que a gente sucumbe, que a gente, né, derrapa, mas a gente vai. O perdoar, que é o que você falou, né? E o amar. Eu acho que é mais difícil amar do que perdoar. Né? Perdoa, né? Não tem, né? A gente tem que aprender a amar primeiro. E acho que é o mais difícil, né? Claro, não, pode falar à vontade. Sim, nos sustentar, né? Sim, sim. No mesmo nível, né? Vamos dizer assim, no mesmo objetivo, é. Com certeza, né? Ninguém é superior a ninguém, né? Estão todos ali. Quando eu digo que amar, né, não é simples, porque realmente é difícil, principalmente porque a gente vai amar o diferente, né? Amar a gente é fácil, né? Porque eu sei os meus defeitos, eu fingo que eu não sei, deixa para lá. Mas amar o outro não é simplesmente dizer eu te amo, né? Não é isso, né? Quando a gente fala em amor, comporta vários itens, né? E eu até trouxe uma cola aqui para a gente não esquecer nenhum. O primeiro, acho que é a compreensão. Quando eu falo em amor, eu tenho que compreender o outro. Saber que o outro tem limites, que o outro tem vontades, ideias, e que nem sempre são iguais às minhas, né? Isso é acho que é o primeiro passo quando a gente vai amar, né?
O respeito também, né? Se eu vejo isso tudo, que ele é diferente, eu também tenho que respeitar, né? Eu tenho que entender que tem um limite e que ele tem um tempo, que ele tem vontade também, que ele tem desejo, como eu tenho também, né? Então a gente tem que respeitar. O diálogo, né? Tentar entender por que o outro é diferente, por que o outro é assim, né? O que você pensa, o que você acha, como é, né? Verbalizar isso, não ficar só, né, guardando ou deixar para uma briga a gente jogar tudo, né, de uma vez, né? O cuidado, né? Amar é cuidar, né? É a gente ter aquele carinho, aquele lembrar da pessoa, né? Fazer um gesto, às vezes, que quebra a pessoa, quando você diz assim, eu trouxe, sei lá, um pão para você hoje. Aí a pessoa, nossa, mas você lembrou que eu gosto disso? É um cuidado, né? É uma maneira da gente mostrar esse carinho, que aquilo vai crescendo, né? Vai melhorando. A cumplicidade, eu acho que também é muito importante isso, né? A gente lembrar que se a gente tem que amar, a gente também tem que estar junto. A gente tem que, vamos lá, né? Para toda guerra, para toda vitória, mas a gente tem que estar ali junto, porque senão eu vou deixar o outro solto. Não é amar, né? Eu tô não, vai lá, né? Não é assim. Com a cumplicidade vem a amizade, né? Que a gente tem que ser amigo também do outro. Não é amar, mas amar, cara, não, amar é amigo, né? O que a gente tem de amigo, né? Aquele que a gente liga quando a gente precisa, ou que a gente quer rir junto, que a gente quer chorar junto. Isso é um amigo, né? É um amor. E acho que o principal de tudo isso, depois que a gente junta tudo isso, é a admiração. A gente admirar aquela pessoa. Ela é diferente de mim, mas olha quanta coisa que ela tem bacana, diferente, que eu não tenho, né? Que me completa, que faz essa diferença entre a gente. Então, por isso que eu falo que amar não é simples, né? Deveria ser, mas é um desafio bem pesado, porque eu vou amar quem me contraria, né? Quem me decepciona, e também tem que lembrar que ele está aprendendo, como eu também estou aprendendo, né? Então, quando a gente fala, né, que perdoar, não, eu acho que amar é bem mais difícil. O que vocês acham? Não é mais difícil? Acho que é mais ou menos o que a Rita falou. Se eu amo, né, eu consigo entender o perdão melhor, porque eu vou entender as diferenças e fazer aquilo funcionar melhor. Pode falar? Pode falar. Sim. Eu acho que eu não. Uhum. Ele tem que significar pelo amar. Sim. Não é? Até quando eu não tenho que fazer força, mas o outro permita que o outro. Sim. Não é? Eu vejo, até para mim, com família, para ver, né? Eu não sei porquê, mas as pessoas que têm que familiar, que eles têm que dar os papéis. Uhum. E a gente, da maneira que põe, seria essa falta de falta de caminhada. Porque distancia, né? Distancia, né? Infelizmente distancia. Dentro de casa. Que é muito importante. Quem ama não perdoa. É porque não precisa. Quem ama não perdoa. Compreende, né? Aceita, né? Realmente. É muito mais fácil, né? Então, a família, para a gente, é um exercício de convivência e de cooperação. Mas é difícil, mas a gente precisa para a nossa evolução, né? Se a gente viesse dentro de só de pessoas que a gente concordasse, né? Que a gente aceitasse, seria muito mais fácil, né? Só que a gente não ia conseguir desenvolver, né? Primeiro, né? Paciência, porque se ele é igual a mim, eu não preciso ter paciência, né? Humildade, é o que a Rita acabou de falar ali, né? E a capacidade de perdoar. Seria muito fácil, todo mundo igual, né? Do mesmo jeito, tá tranquilo. O que eu vou aprender com isso? O que eu vou crescer espiritualmente com isso? Nada. A família veio justamente para colocar a gente em movimento e fazer a gente aprender, né? Com certeza. A gente deixa assim, né? Não vai mudar nada, né? Então, é uma oficina onde Deus nos oferece oportunidades diárias de crescimento, porque Ele está ali, né, dando chance. Volta ao seu Roberto, Ele deu a oportunidade de estar aqui, né? Toma. Só que a família é dia a dia, o trabalho não é. O trabalho você tem sábado, domingo, você descansa, férias, né? No quadro, né?
A família não, a família está ali todo dia. A gente não tem como dizer assim, tchau, família, eu vou embora, né? Vou abandonar a família. Mesmo que você vá para outro país, para outro lugar, o vínculo continua, né? É o que você falou, né? A sensação da mãe, então, a gente não perde, né? A gente tem realmente, você comentou aquilo, e é realmente, a minha filha lá em Berlim, eu sinto de vez em quando uns apertos, mando mensagem, ela diz, mãe, hoje não tá bom. Aí ela começa a descrever o que aconteceu, eu digo, eu estou sentindo aqui. Aí ela diz, eu sei, mãe, como é que é? Porque a gente tem esse vínculo, né? Eu posso querer me afastar da família, mas não tem. E eu não posso também, porque Deus está me dando essa oportunidade de crescer, de melhorar, né? E o Espiritismo sempre nos convida, eu gosto muito do Espiritismo por isso, porque ele dá sempre aquela ideia da gente que a gente pode perguntar, né? Vamos, o que está acontecendo, né? Então, o que essa experiência está me ensinando? É isso que eu tenho que pensar, né? Quando eu falo em família. É uma experiência que eu estou ganhando ali. O que ela está me levando? Porque não vai ser inútil, nenhuma experiência é inútil. Se eu tenho a oportunidade de estar ali naquela família, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu lembro de Jesus, né? Que ele podia ter vindo ao mundo de qualquer forma, mas ele escolheu como? De nascer num lar, né? Ele tinha uma família, ele tinha pai, mãe, irmãos, ele tinha uma família. Por que ele fez isso? Para dar o exemplo para a gente, não foi justamente isso, para ser exemplo, né? Então ele deixou uma grande lição para a gente sobre a importância da família, né? No processo de crescimento, tanto humano quanto espiritual. Ele mostra isso para a gente nitidamente, né? Ele tem depois as passagens de Maria sofrendo como mãe, né? Da dificuldade de José de manter a família. Então ele mostra para a gente, olha, precisa, né? É necessário. Ele podia ter vindo simplesmente aparecido e pronto, né? Entrado no meio do povo e pronto. Não tinha criado, né? Ele criou a família para ele mostrar, olha, né? Ele nasceu num lar, ele nasceu ali, né? Com dificuldades e tudo, para mostrar a importância da família. E aí eu acho que a pergunta, né, que eu fiz lá na primeira slide, né? Por que a minha família é difícil, ou por que eu nasci nessa família, seria talvez outra pergunta, né? Que virtude Deus está me convidando a desenvolver através dessa família, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu estou nessa família, o que eu posso fazer para melhorar, para crescer, né? Para ser alguém melhor, para ser um espírito, né, que aproveitou essa experiência, quando voltar ao plano espiritual, dizer, não, eu cumpri minha missão, pelo menos na família eu consegui. Né? Porque a gente tem de dizer, a família que é o problema. Não, às vezes eu sou o problema. Né? Às vezes eu é que estou ali para aprender dentro daquela família. Eu sou diferente, às vezes, dentro da família. Sim, sim. Aprender a ceder, né? Aprender a ir. Você tem que conviver a vida inteira com aquilo ali, né? Aqui no plano, né? Mas é isso mesmo, né? Então, porque no fundo a família é um encontro de espíritos imperfeitos, né? Que é o que você está falando, né? E que vão caminhar juntos, aprendendo juntos e ajudando também mutuamente na direção sempre do amor. Porque se é família, a gente tem que trabalhar o amor, né? A gente não veio junto para brigar, para ficar inimigo um do outro na família. A gente sabe que esse núcleo é justamente o núcleo de amor. E aí eu deixo só uma mensagem aqui para a gente poder refletir um pouquinho, né? Que possamos olhar sempre para os nossos lares com mais compreensão. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente parar de vez em quando, sair um pouquinho, né? E olhar de fora, né? E ver, não, fulano é assim, Beltrano é assim, então... Mas por quê? Né? A gente tentar entender e ver as qualidades também dos outros, né? Porque a gente está no meio, a gente não quer ver, né? Então, entender, compreender, né? É o amor. Eu não falei que tinha compreensão no amor? Que possamos falar mais e julgar menos. É o diálogo, não é? Que eu falei que tinha no amor. Fala, porque às vezes a gente não fala, a gente guarda, né? Aí um dia despeja tudo para o outro de uma forma toda errada, confusa. Não, vamos dialogar, vamos levar aquilo mais na conversa, né? No amor, né? Se eu estou falando em diálogo, perdoar mais e cobrar menos, né? De novo, a gente vai trabalhar o amor, né? Eu vou perdoar porque eu não vou precisar. E escutar mais e criticar menos, porque a gente também não faz isso, né? A gente primeiro critica, né? Depois a gente, mas você está errado, não, eu nem escutei, né? A primeira ideia que a gente tem é criticar. Então, eu só deixo essa mensagem aqui para a gente poder refletir mais um pouquinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, a minha parte. É. A gente pensa só que é um problema, né? Não, o que eu vim aprender aqui? O que eu vim fazer aqui?
Eu não vim virar planta, né? Eu não sou vaso nessa família, né? Eu não sou uma planta, né? Eu estou ali, né? Não, com certeza não. O que você tem que crescer, desenvolver ali dentro, né? É, com certeza. Perde. Não precisa. Não precisa, tá ali. Tá no dia a dia ali. Todo dia a gente está vendo ali e não quer enxergar, né? A gente só não quer ver, né? Mas a ideia é essa mesmo. Você reconhecer a sua fragilidade. A gente não gosta. E quando você toma outras coisas, você consegue avançar. Mas enquanto a gente está na parte da negação, a gente fica naquela. De achar o defeito só no outro, né? Nunca na gente, né? É. E aí eu estou com aquela situação, o outro também estou com isso, e ninguém muda porque ninguém acha que Tá errada. lá, eu compreendo, tá? A importância de apoio familiar, ou numa casa, ou numa terapia, entendeu? É da compreensão, né? Da compreensão. Não se situação, eu acho que faz, mas cara, seja para É ensinar, realmente, né? É ensinar. O espiritismo ajuda muito quando coloca que nós estamos a caminho do processo de a caminho da luz. Purificar. Então, é importante qualquer decisão nossa seja sempre o objetivo do futuro. Ou seja, eu tenho um futuro de aperfeiçoamento. Então, o que eu estou vivendo, trabalhando hoje, para que eu atinja esse objetivo? Então, é muito difícil para muitas pessoas que não aceitam esse processo, que acham que morreu no processo. Para essas pessoas é mais difícil, porque pode ser assim, bom, eu vou viver com essa pessoa, sair mais precisando, mas eu quero que ela fique longe, que eu fique longe dela, porque eu não quero mais me contaminar com esse tipo de ideia. Então, essa pessoa, ela decide viver de uma maneira mais afastada de outra pessoa que tem, ela decide ser Próximo. Mas para o espiritismo, para nós, quando há um problema, nós temos que resolver isso. Você tem parte da certeza. Porque não tem como eu me afastar de alguém se eu não resolver o problema. A gente vai voltar junto. Não tem como. Então, essa é a compreensão. Tem como me afastar. Isso vai nos levar, a forçar a mudar o nosso comportamento, a mudar o nosso comportamento. No sentido de que eu possa ajustar isso quanto antes. Então, nesse caso, a doutrina é a verdade, a tranquilidade, porque a doutrina é forte. Deus é amor. Se não tivesse esse amor, não é amor. Não era. Não era amor. Então, essa ideia que nós temos que colocar
para a gente se esforçar para resolver os problemas que nós temos em todo lugar. Lá, no trânsito, isso, porque qualquer coisa que esteja em desacordo com a minha objetivo de amar a todos igualmente, eu tenho que resolver, Tem que melhorar. começar a resolver. Então, essa é a ideia de a gente se colocar o objetivo de Deus para nós, é que vai nos dar a força e o motivo por que eu devo mudar para resolver as minhas pendências. Onde Isso mesmo. Vamos lá, Samanta? Pode ir? Ah, tá. A gente vai fazer uma dinâmica agora.